Bom, você copiou a tabela, eu gostaria que você colocasse o seguinte aqui, ó. Esta coluna se refere aos dados da Argentina, esta coluna aos dados do Brasil e esta coluna aos dados do Chile. Sendo que esta linha são os dados do Facebook, do Twitter e do Windows. Por exemplo, o que representa esse 12? O que representa o 12 para você? Fala para mim, eu te escuto, fala que eu te escuto. É o número de brasileiros que usam o Twitter. Fala o que é esse 1,44 para o Neneco, fala. É o número de quem? De chilenos que usam o Windows, maravilha? E assim, o 11,75 é o número de argentinos que usam o Facebook. Maravilha? Ok. Vamos ver qual é a primeira pergunta que ele coloca. Olha só, gente, a primeira pergunta. Considerando A e J com o I maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, o J menor ou igual a 1, menor ou igual a 3, uma matriz 3 por 3, né? São os elementos da matriz A. Matriz A é essa que a gente tem aqui, tá? É aquela que ele deu, é aquela que nós colocamos no nosso rascunho. Então, o cosseno de A22, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu pegar outra canetinha aqui, ó. Primeiro eu vou fazer essa continha aqui, ó. A22 menos A21 dividido por A33. Pi radianos vale. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Antes de calcular cosseno, pi radiano, não adianta nada disso. Nós temos que retirar esses dados aqui, ok? Esses dados que estão aqui dentro do parênteses. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela, por isso que eu pedi para você colocar aqui. Agora eu quero que você me dê o elemento A22 ou A22. A22, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Lembrando que o primeiro número é linha, o segundo número é coluna. É o 12, Neneco. Ok. Menos o elemento 21, 21. Segunda linha, primeira coluna, 2,4. Dividido por o A33. Terceira linha, terceira coluna, 1,44. E aí, gente, infelizmente agora vai começar a tua briga com essas continhas aqui. Eu quero ver você fazer essa continha. Até aqui tudo bem, né? 12 menos 2,4 é 9,6, dividido por 1,44. Eu vou pedir para você simplificar isso. Como que você vai simplificar isso aqui? Eu vou te dar uma dica. Se essa vírgula se deslocar duas casas para cá, eu vou ficar com 144, ok? Na verdade, eu estou multiplicando por 100. Quando eu jogo a vírgula para cá duas casas, estou multiplicando por 100. Se eu fiz isso no numerador, eu tenho que fazer a mesma coisa no denominador. Se eu jogar a vírgula duas casas para cá, eu vou ficar com 960. Agora, eu quero que você simplifique essa fração de forma até atingir a forma irredutível. Forma irredutível, gente, quando não dá mais para simplificar. Atenção, 1, 2, 3, com você. Gente, você pode ter ido simplificando de 2 em 2. Eu fiz assim, ó. 144, a gente sabe que é divisível por 12, porque 12 vezes 12 é 144. E o 96, o 960 também. Eu peguei e simplifiquei por 12, o 960 e o 144, encontrei 80 e 12. 80 e 12 dá para simplificar por 4. 12 por 4 dá 13 e 80 por 4 dá 20. Não dá mais para simplificar o 20 e o 3. Você pode ter feito de forma diferente, mas deve ter chegado a esta fração. Então, gente, olha o trabalho. Gastei tempo aqui. Vamos voltar aqui. Ele pede o cosseno. O cosseno de... Quanto é que deu isto aqui, gente? Deu 20
sobre 3 π radianos. Isso aqui é um 3, tá? Isso aqui é um 3. Bom, cara, quanto é cosseno de 20 terços de π radiano? Próximo passo nosso: passar para graus e reduzir ao primeiro quadrante. Está preparado? Vamos lá então? Você me dá um tempinho enquanto eu apago aqui. Nós vamos passar isso aqui para graus e transformar e passar para o primeiro quadrante. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular. Você vê que eu retiro os dados do problema, calculo separado para não misturar, né? Não ficar embolado. Então eu tenho que saber quanto é isso aqui em graus. Muito simples. Eu vou trocar o π radiano pelo seu valor em graus. Então eu tenho 20 terços vezes 180. Π radianos é 180 graus. Eu posso simplificar 180 por 3, que dá 60. 2 vezes 6 é 12, 2 zerinhos, 1.200 graus. 1.200 graus. Agora, gente, que eu sei que isso aqui é cosseno de 1.200 graus, cosseno de 1.200 graus, passou de uma volta, vamos dividir por 360 para descobrir aonde que vai parar, quantas voltas vai dar e aonde que vai parar. Ó, eu vou pegar o 1.200, vou dividir por 360, que dá 3 vezes, dá 1.080. Gente, uma volta 360, 2 voltas 720, 3 voltas 1.080. Vou fazer a continha aqui, que vai dar quanto? 120, né, gente? 120. 0 dá 10, tiro 8, 2, emprestou 1, 120. Então, gente, isto aqui equivale a cosseno de 120 graus. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Cosseno de 120 graus... Gente, cuidado, hein? É uma mera coincidência que só saiu um zerinho. Só tirou um zerinho. Não, não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Cosseno de 120 graus é de que quadrante 120? Segundo. Vamos colocar a bolinha do cosseno aqui? Vamos colocar a bolinha do cosseno aqui. Ok? Qual é o eixo do cosseno? Esse aqui. Sinais do cosseno: positivo, positivo, negativo, negativo. O cosseno no segundo quadrante, gente, ele é negativo. Quantas alternativas nós temos? Negativa. Apenas 2. Está eliminado, está eliminado, está eliminado. Outra coisa, gente, com certeza não é menos 1. Porque menos 1 é só quando aqui, ó, aqui é 1, aqui é menos 1. Ok? É quando é 180. Isso aqui não é 180, isso aqui é 120. Então não é menos 1. Mesmo que eu não soubesse fazer daqui, eu tenho que alternativa A, por eliminação. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir, pessoal? 120, eu tenho que pensar assim, ó, quanto que falta para 180? Falta 60. Então isso aqui é cosseno de 60. Só que o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Coloco o sinalzinho aqui, ele é negativo. Qual é o valor do cosseno de 60? 1/2. Mais 1/2 negativo. Perfeito. Está aqui a alternativa, a gente eliminou. Primeiro porque quando eu chegava aqui, segundo quadrante, eliminei 3 alternativas. Menos 1 não pode ser porque é o cosseno de 180. Sobrou a letra A. Ou fazendo todo o cálculo, eu chego à conclusão que é o cosseno de 120 é menos 1/2. Lembra, desse passinho aqui, ó, no segundo quadrante, para você chegar aqui no 60, tu tem que fazer assim, ó. Quanto é que falta para 180? Se eu estou com um ângulo no segundo quadrante, 120, quanto é que falta para 180? Falta 60. Por que isso, Neneco? Porque o que falta? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem o ângulo aqui, ó, de 120. Tá? 120 graus. Você tem o ângulo de 120 graus.
ok? Este ângulo, pessoal, o equivalente dele, aqui, ó, que é 60, Quer dizer que este ângulo aqui é igual a este, ó. Este ângulo de 60 graus aqui é igual a esse. Por isso que a gente faz o cálculo, quanto é que falta para chegar a 180? Quando eu tenho, se fosse 150, seria 30, né? Por isso o raciocínio de quanto falta. Perfeito? Maravilha? Essa foi respondida, tá? Letrinha A. Vamos à próxima. Pessoal, questão 44, continuação ainda daquela tabela que foi nos dada, diz o seguinte: durante o mês de junho de 2011, os usuários da internet na Argentina tiveram uma média de 10 horas gastas em sites de redes sociais. No Brasil, a média foi de 4,7 e no Chile de 8,7 horas. Avalie as afirmações. Muito bem. Se B é a matriz, isso aqui é as horas que os argentinos ficaram, que os brasileiros ficaram e que os chilenos ficaram. O produto matricial AB. A, vamos só passar para cá então. A nós já temos aqui. A matriz B, que é a matriz da quantidade de horas que eles ficaram, 10, 4,7 e 8,7. Essa aqui é a matriz B, tá? O produto matricial de AB é uma matriz 3 por 1. Para um pouquinho. Primeira coisa, vamos verificar se essa informação é verdadeira. A A é 3 por 3. Essa é a A. Vezes a B, que é 3 por 1. Você sabe que para poder termos uma multiplicação de matrizes é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado será o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. 3 por 1, confere. Confere. Perfeito, confere. Tudo bem aí. Agora nós vamos ter que entender, gente. Nós não vamos precisar fazer o cálculo, tá? Mas nós temos que ter um entendimento aí. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Cujo primeiro elemento representa o número de horas. Tá, só um pouquinho. Cujo primeiro elemento de quem? Da matriz produto. Ó, então aqui eu vou ter uma matriz, gente, produto, que ela será, tá? Ela será uma matriz 3 por 1. Então eu vou colocar aqui um X, um Y e um Z, tá? Vou colocar um X, um Y e um Z. Maravilha? Tá? Da onde sai este X? Esse X sai daqui, ó. O produto desta linha por esta coluna. E o que eu estou fazendo quando eu multiplico esta linha por esta coluna? 11,75 vezes 10, 24,5 vezes 4,7, mais 6,7 vezes 8,7. E todo o resultado dessa multiplicação vai dar o X. O que representa? Que é o primeiro elemento. Cujo primeiro elemento representa o número de horas em milhões gasto pelos usuários dos 3 países no Facebook. É verdade, gente. Eu estou pegando o Facebook, o número de usuários do Facebook, da Argentina, do Brasil e do Chile, e multiplicando pelas horas que cada um fica. Então, o primeiro elemento representa o número de horas em milhões gastos pelos usuários dos 3 países no Facebook. Confere, número 1 é verdadeiro. Se o número 1 é verdadeiro, gente, veja que não foi necessário fazer cálculo. A letra A pode ser, a letra B pode ser, a letra C pode ser, letra D está eliminada. Elimina. Gente, você tem que parar de fazer assim, ó. Eliminei a letra D. Não.
tá? Elimina sim, cara, para não correr risco de... Elimina sim, cara, para não correr risco de marcar coisa errada depois. Letra D está eliminada. Agora nós vamos ter que voltar para ver o número 2, tá? Vamos ter que voltar para ver o número 2. Deixa eu apagar isto aqui, e vamos lá. 1,175 vezes 10 na 8 é a quantidade de horas que os argentinos gastaram com a rede social Facebook em junho de 2011. Vamos descobrir? Os argentinos no Facebook são 11,75 milhões de usuários. Cada um deles ficou 10 horas, em média, 10 horas. Essa é a pergunta. É a quantidade de horas. Bom, o que eu preciso de você é o seguinte: eu preciso que você escreva este número com todos os zerinhos. 11,75 milhões. Vamos lá? 11,75 milhões. É isso aqui, gente? Não, isso aqui é 11.750, né? Então, mais 3 zerinhos. 11.750.000, né? Isso aqui é 11.750.000, que é 11,75 milhões, ok? Vezes 10. Vezes 10. Agora, vamos escrever esse número na notação científica. Bom, na notação científica, é 1,175, né? Esse primeiro número antes da vírgula aqui, essa parte inteira, entre 1 e 9, ok? E agora nós temos que contar a quantidade de casas depois da vírgula, né, gente? Ó, se eu multiplicar por 10 isso aqui, né, eu tenho esse zerinho aqui ainda. Eu coloquei a vírgula aqui, ó. Vamos ver quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 na 8 horas. Está correto, gente? É isto mesmo que está aqui? É. Eu só vou falar de novo. Verdadeiro, né? Só vou repetir de novo, ó. Eu peguei o número de argentinos, multipliquei pela quantidade de horas que eles ficam em média em junho de 2011. Grande dificuldade, né? Se é que é uma dificuldade, escrever esse valor, e por incrível que pareça, é uma dificuldade para muitas pessoas, com todos os zerinhos. Deixa eu tirar esse vermelhinho aqui. Com todos os zerinhos, está aqui, ó, com todos os zerinhos, 11,75 milhões, está aqui, ó. Isso aqui na verdade é 11.750.000, tá? Vezes 10, que é a quantidade de horas. Eu vou colocar a vírgula aqui e vamos contar as casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 10 na 8. Perfeito? Então eu sei que o número 1 é verdadeiro, o número 2 é verdadeiro, e vamos às alternativas. Somente a 1 é verdadeira? Eliminada. B, 1 e 2 pode ser. 1 e 3 pode ser. Perdão, eliminada, porque a 2 é verdadeira. Então está eliminada a A, está eliminada a C, está eliminada a D, e eu vou ter que agora resolver a 3, porque, né, tenho que verificar se a 3 é verdadeira ou não. Se a 3 é verdadeira, é letra E. Se não for verdadeira, é letra B. Vamos voltar então e ver o que ele fala na letra B. Deixa eu apagar aqui, antes de irmos para o número 3, perdão. O Windows Live recebeu a visita de 19,1 milhões de usuários argentinos, brasileiros ou chilenos em junho de 2011. Essa é fácil, gente. É só nós somarmos a quantidade de pessoas que visitaram o Windows, que usaram, né, o Windows Live em 2011. Tanto os argentinos, o Windows, vamos ver, os argentinos, 3,06. Os brasileiros, 14,6. E os chilenos, 1,44. Me ajuda a fazer essa continha aqui, você me ajuda a fazer essa continha aqui? Aqui dá 10, vai 1,
dá 10, dá 11, vai 1, dá 4, 8, 9 e umzinho, né? Então é 19,10 ou vírgula 1, tá? Que é isso que ele fala, milhões, tá? Milhões verdadeira. As três são verdadeiras. Letrinha E, gastamos um tempinho, né? Mas foi, tá? Vamos à próxima questão, que ainda é continuação daquela tabela. Bom, pessoal, vamos à última questão referente àquela tabela que eles nos deram, que é a questão 45. Uma questão de porcentagem, mas que nos prepara uma armadilha. No Brasil, o Facebook.com, que é a segunda maior rede social do país, bom, aí eu tenho um questionamento para fazer, o seguinte, ó, não vai alterar a questão, tá? Mas repare o seguinte, o Facebook não é a segunda maior rede, é a primeira, tá? Então aqui nós temos um probleminha, não vai alterar a questão, tudo bem, né? Esquece isso aí. Testemunhou um aumento significativo de 192% no Brasil de usuários da internet que acessam essa rede em relação a junho de 2010. Então, o número mais próximo da quantidade de usuários do Facebook em junho de 2010, pessoal, é o seguinte, de 2010 para 2011, aumentou 192, ok? Nós temos o número de 2011, vamos olhar aqui. O número de 2011 de usuários no Brasil do Facebook é 24,5. Muito bem. Então, 24,5 é o número de usuários no Brasil em 2011. A pergunta é, em 2010, quantos usuários havia? Não sei, é isso que nós temos que descobrir. Sabendo que de 2010 para 2011 houve um aumento de 190, deixa eu olhar, 192 aqui, ó, 192%, ok? Perfeito. Agora, pessoal, como é que a gente vai armar essa continha? Cuidado agora aqui. Este valor aqui era o valor que eu tinha lá em 2010. Ele representava o meu 100%. Ele representa 100%. Se houve um aumento de 192, e aqui está a grande sacada, este valor de 24,5 não é 192, é 292%. Por quê? Este valor aqui era o total que eu tinha, representava 100%. Houve um aumento em cima deste valor de 192. 192 é quase 200%, gente. Tá? 200%, só uma coisa, escuta o que eu vou falar, hein? 200% significa quase triplicar. Sim, quase triplicar. Houve um aumento, então, gente, ó, este valor representa 292. Houve um aumento de 192, com o 100, este valor representa 292. Armando minha regrinha de 3. Tá? Agora eu vou armar a regrinha de 3 como, gente? Como que eu vou armar esta regrinha de 3 aqui? Ó, o X representa 100%. O 24,5 representa 292%. O que eu tenho que fazer? Regrinha de 3, multiplicar cruzado, eu tenho 292 vezes x igual a 100 vezes 24,5. Eu vou ter que x é multiplicado por 100,
2.450 dividido por 292. E aqui agora está a dificuldade, fazer essa continha. Tu vai gastar um tempo fazendo essa continha. Eu gostaria que você tentasse fazer essa conta. Você tem que praticar isso, gente. Não adianta você fazer na calculadora. Na hora da prova não tem calculadora. Estas habilidades é que te faltam na hora da prova. Faça essa continha aqui, eu quero ver quanto tempo você vai levar. Bom, se você realizou essa conta, você encontrou 8,39. 8,39 é aproximadamente 8,4. Vamos às alternativas. 8,4 milhões, letra C. Quantos usuários havia em 2010? Gente, em 2010 havia 8,4, aproximadamente, né? Milhões de usuários. Aumentou 192%, foi para 24. Agora, só uma coisinha. Você percebe o seguinte, ó, você poderia ter feito isso aqui eliminando algumas alternativas. Em primeiro lugar, eu vou arredondar isso para 2.400. Sim, é 2.450. E vou arredondar isso aqui, olha aqui, ó, 292 para 300. Fiz uma aproximação para eliminar algumas alternativas. Cortei zerinho, cortei zerinho. Isso aqui dá 8. A única alternativa que tem com 8 é a letra C. Claro que vai ser um pouquinho mais que 8, escuta o que eu vou falar. Vai ser um pouquinho mais que 8, porque não é 2.400, é 2.450. Então é 50 a mais, aumenta aqui um pouquinho e diminui aqui um pouquinho. Então vai aumentar o nosso resultado aqui. Mas com isso aqui eu já saberia aproximadamente quanto que é. Agora eu quero fazer uma outra continha com você. Olha aqui. Se era 8,4 e aumentar 100%, gente, aumentar 100%, tá? É ir para 16,8. Aumentar 100% significa dobrar. Aumentar 100% significa dobrar. Agora, pessoal, aumentar 200% significa triplicar. Aumentar, deixa eu fazer uma continha aqui, vou colocar mais 8,4 aqui, aqui dá 12, dá 14, 15, 25, tá? Olha aqui, de 8,4, se eu aumentar 200%, gente, vai para 25, vai para 25,2. Aumentar 200% significa triplicar. Pois é, aqui é quase 200%. Quase triplicou o valor. Nossa resposta é 8,4, tá? Então cuidado com essa armadilha aí da porcentagem, matemática básica, gente. Tá bom? Vamos a outra.